E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Estamos aqui para mais uma reflexão. E agora eu quero falar sobre uma questão de um tema que muitos dizem que é polêmico, outros dizem que dá problema, outros dá controvérsia. Para mim, de fato, não dá problema, não é polêmico, ao contrário. Pessoas, elas polemizam tudo. Qual tema é esse? Caramba, o cara começou a trabalhar aqui do lado vizinho. Homossexual, ou homossexualismo, ou lesbianismo. É uma agenda que tem crescido muito, né? Qual o nosso problema? Qual é a visão de Deus? Qual é a tua visão? E qual é a minha visão sobre essa questão? Vamos lá. Primeiro, deixar bem claro aqui que o amor, ele deve ser compreendido pela ótica do amor de Deus. Porém, mesmo o amor de Deus, ele vem acompanhado da justiça de Deus e também do juízo de Deus. Então, quando você fala do amor de Deus, você precisa entender que, acompanhado ao amor de Deus, vem a justiça de Deus e o juízo de Deus. A Bíblia diz que o juízo de Deus todos os homens irão enfrentar. O amor de Deus todos os homens irão experimentar. A justiça de Deus todos os homens irão viver a justiça de Deus. Porque Deus é justo. Partindo dessa premissa, então nós vamos entrar num tema que muitos falam que é terreno espinhoso. Não acho que seja, eu acho que existe uma visão totalmente contorcida ou distorcida da questão do homossexualismo. Homossexualismo, primeiro, que fique bem claro, não é doença. Não existe o cara que ele tem a opção de ser homossexual, ou seja, ele se descobriu como um homossexual e ele é doente. Não, não existe isso. A verdade é que a vida, ela tem os seus caminhos e os seus caminhos, cada um escreve a sua história. E ela é feita de opções. Há pessoas afirmando com todas as letras que você não tem opção, você já nasce homossexual. Não é verdade. Quem prova que isso não é verdade? Eu? Não. Eu sou um leigo nesse assunto. Mas quem prova isso é a biologia. Biologia prova que só tem XX e Y. Duas formas de seres, masculino, feminino, macho e fêmea. A Bíblia diz que Deus criou o homem, macho, e criou a mulher, fêmea. Ou seja, sexo, Deus só distinguiu dois, o macho e a fêmea. Talvez você fale comigo, mas e o restante? Vamos adentrar um pouquinho? Esse vídeo vai ser um pouco mais demorado do que os restantes do canal, porque eu preciso explicar algumas coisas em poucos minutos, mas que são fundamentais para mim e para você. Quero dizer para você que na minha família eu tenho pessoas que são homossexuais. Pessoas que não nasceram, como eu já falei, mas ao longo da vida eles entenderam que a opção que mais cabia para ela ou para ele era o homossexualismo. E aí eles, como muitos dizem na linguagem, saíram do armário. Essa é uma linguagem que as pessoas colocam para dizer que havia uma opressão. Não é verdade. Essa opressão não é na ótica de que a sociedade não gosta do homossexual. Eu, por exemplo, além de ter homossexual na família, eu trabalho com pessoas na minha trajetória que são homossexuais. A gente faz projetos de rua e um dos amigos que eu tenho, que eu encontro na rua, sempre ajudo,
né? Estou sempre dando um abraço, dando uma palavra e ajudando naquilo que é possível, é o Alan. O nome dele é Alan de verdade, mas ele tem um outro nome que ele fala que é nome de guerra ou de trabalho, alguma coisa disso. Ele é um travesti assumido e ele realmente tem o corpo feminino, mas nasceu homem. E aí você talvez deve me perguntar, mas como fazer quando a pessoa ela começa a sentir-se atraído pelo mesmo sexo? Primeiro, se tudo que nós formos atraídos nós deixarmos ser levado, a humanidade vai ser dizimada em 10 anos, 50 anos, não tem mais humanidade. Porque o ser humano, a Bíblia diz que desde a madre, desde quando nasce, já nasce mal. Ele já é atraído por todas as coisas que é ruim, por causa da queda. Quando o homem pecou contra Deus, a humanidade ficou condenada. Então toda a humanidade, ela tende a pender para as coisas ruins. Então se todos nós dermos vazão a tudo aquilo que nos atrai, não tem construção de família, não tem trabalho honesto, não tem possibilidade do amor sem interesse, não tem possibilidade de ajuda, porque muitas das coisas que nos atraem, ela vai levar à destruição. Então o homossexual, ele acaba sendo atraído pelo mesmo sexo, é uma atração sentimental. E a atração sentimental é algo muito forte. Então eu quero te dizer que o homossexualismo, ele é aprendido ou imposto. Ou seja, a criação, ou a imposição da criação, ou uma violência sexual sofrida, um abuso no caso, quando é criança, e aí a revolta, junto com o mundo espiritual, tende a trazer a essa pessoa a compreender que o homossexualismo é a opção de vida. Como que a gente vai tirar isso da cabeça da pessoa ou fazer ela se livrar desse sentimento? Primeiro, por melhor que seja o tratamento, por mais habilidoso que seja a medicina, por mais que tenha crescido a ciência e a tecnologia, não há fator na Terra capaz de mudar o conceito do homossexualismo. Porque isso está ligado diretamente, entrelaçado ao mundo espiritual. Então, primeira coisa, nós temos que jogar na história quem? O próprio Jesus. A Bíblia diz que o próprio Jesus pode nos libertar. João declara, foi para isso que se manifestou o Senhor Jesus, para desfazer toda a obra, todo o plano de Satanás e seus demônios. Então Deus enviou Jesus para desfazer os planos das trevas, e um deles é destruir a humanidade através de confundir sentimentos que vão tornar como se algo fosse verdade. Havia um secretário de Adolf Hitler que ele dizia assim, uma mentira, várias vezes contada, acaba se tornando verdade. Na cabeça de alguns, o homossexualismo é uma verdade como se fosse o nascimento, nascendo homossexuais. Há muitas coisas que são feitas e você pode, de repente, até chegar a ver estudo ou pessoas que vão usar narrativa, vão manipular para tentar te convencer que o homem e a mulher, ele pode sim nascer homossexual. Agora, eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que o homossexualismo, ele é pecado. Ou seja, se Deus falou que o homossexualismo é pecado, então eu compreendo que se Deus falou que é pecado, é porque ele não aceita. Se ele não aceita, é porque ele não criou. E o criador de todas as coisas é o próprio Deus. Tá, mas aí, como é que eu faço para me livrar? Essa é uma questão que talvez você nunca ouviu ninguém abordar. Mas o jeito de livrar do homossexualismo, mesmo aceitando a Cristo como Salvador, por muitas das vezes, é seguir a instrução de Mateus 19.
Jesus vai tratar de um tema sentimental. Ele vai tratar sobre o adultério. E no final desse capítulo, ele vai dizer assim: uns nasceram eunuco, outros fizeram-se eunuco pelos homens, e outros se fizeram eunuco pelo reino dos céus. Ou seja, o que é o eunuco? O eunuco era aquele que tomava conta das coisas do rei, da mulher do rei. Então ele decapitava, não estou dizendo para ninguém decapitar ninguém, mas a Bíblia espiritualmente fala que alguns de nós vamos ter que fazer com que o nosso sentimento venha estar totalmente voltado no coração de Deus, para que ele vier o quê? Para ele vir trabalhar e nós venhamos conseguir viver diante da circunstância que tanto nos aprisiona, nos atormenta. Para muitos, o homossexualismo, que é uma crise que dá muito grande, tanto no homem quanto na mulher, de identidade, acerca do sentimento, porque o homem, quando começa a descobrir que ele está tendo atração pelo próprio homem, ele começa a ter conflito. Assim também a menina. E o que fazer para se livrar disso? Primeiro, só Jesus pode livrar. Segundo, você vai ter que colocar em prática Mateus 19. Não é decapitar, não é fazer cirurgia, não é aceitar, se jogar, nada disso. É realmente lutar. O apóstolo Paulo fala assim: o que eu quero fazer de bem eu não consigo, mas o mal está diante de mim. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, Deus, ele ama a pessoa do homossexual, assim como eu amo e todos os irmãos em Cristo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, também amam. Só que nós não concordamos com a prática. Escute, o homossexualismo, ele é prática. Você não nasce, é diferente de você nascer branco, nascer preto. Isso vem atrelado à genética. O homossexualismo não. Ele é aprendido ou é imposto. Então você, que de repente é homossexual, ou na família tem homossexual, primeiro, sabe que atrás daquele comportamento tem um ser humano capaz de ser amado e amar, e precisa de verdadeiramente ter atenção, compreensão e verdadeiramente ser tratado pelo amor de Deus e lavado pelo sangue de Jesus para ser uma nova criatura. Conheço algumas pessoas que já foram homossexuais e hoje desfrutam de uma vida saudável quando compreenderam o amor de Deus. Então, nesse dia eu quero dizer, quando se tratar de homossexualismo, não vai na agenda ativista, porque tem aí os ativistas, que é o movimento gay. E aí eles querem empurrar na goela da sociedade a pauta LGBTQIPH+. É muita coisa, né? Esses daí, eles querem ganhar dinheiro, subjugar o homossexual. Eles não amam o homossexual. Eles simplesmente utilizam da pessoa homossexual para avançar com a agenda, com a bandeira deles. Então eles vão fazer de tudo para menosprezar a sociedade. Então hoje nós temos que entender, se você é homossexual, esse vídeo, eu quero que você entenda, nós não discriminamos homossexuais. Ao contrário, nós amamos, não concordamos com a prática, mas estamos ao seu lado para lutar para que você vença, para que você verdadeiramente seja livre disso. Por quê? Porque o homossexual, ele é uma pessoa que sofre como todas as outras. E o homossexualismo, a prática homossexual, ela é pecado. E se é pecado, quando Jesus voltar, infelizmente, o homossexual que estiver vivendo a vida de práticas homossexuais, ele vai ficar. Ele não pode morar no céu. Mas se ele se arrepender, se ele lutar com todas as forças, Deus restaura, muda a história e trata a vida dele. E ele pode ter um longo futuro com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça. Que a boa mão de Deus repouse sobre você.